sua história, de que cidade que você é, porque tem gente aqui do Brasil inteiro, tem gente até de fora assistindo. Lotou a sala para ver sua história agora. É a primeira vez que a gente tem 107 pessoas ouvindo a história. Então, vamos lá, A né? resposta dos presidentes. Que responsabilidade, hein? E terminando a história, conta para a gente como é que você faz seus acompanhamentos, como é que você converte um consultor, um cliente em consultor, como é que você ativa esse cliente, como é que você ativa esse consultor, que é aquela base para ter um negócio sólido para sempre aí de royalties, de comissões, e vocês são tops de volume pessoal direto no Brasil e são exemplo para todos nós, sempre foram, e antes da pandemia e hoje mais ainda. Então, obrigado pela participação e o microfone é seu. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, né? Eu vou abrir aqui, já posso compartilhar, né? Pode. Ok, estão vendo minha tela? Sim. Bom, então já tem um tempinho que a gente conheceu a Herbalife, né? Já são 15 anos que a gente trabalha com Herbalife e eu coloquei uma foto aqui da nossa cidade, de onde a gente morava antes, quando a gente conheceu a Herbalife, né? Só para vocês verem que dá para fazer Herbalife em qualquer lugar, desde que a gente tenha vontade, né? Então essa aí era a nossa cidade, o Nilton e a Lúcia chegaram a conhecer lá. E, na verdade, quando a gente conheceu a Herbalife, a gente já morava no centro da cidade. Olha ali para vocês verem o centro, como que era grande, com muitas casas, né? Muita moradia. Uma cidade muito pequena do interior do Rio Grande do Sul, com 4.000 habitantes e basicamente rural. Então, era lá que a gente morava quando a gente conheceu a Herbalife. E, por incrível que pareça, há 15 anos atrás a internet já funcionava, né? E a gente conheceu, através do sistema de internet que o pessoal trabalhava, que era o Decida Vencer, um anúncio, né, que dizia trabalha a partir de casa e tem uma renda extra de R$1.000 a R$2.000, me chamou a atenção, e eu me inscrevi naquele anúncio e começou o contato assim, né? Mas a gente era praticamente bicho do mato mesmo, morava lá no mato, né? O primeiro grande desafio para nós foi ir num evento em Porto Alegre, porque embora fosse muito próximo, né, uma cidade que ficava a 100 quilômetros de Porto Alegre, a gente não costumava ir a Porto Alegre, muito menos de carro, né? Se tivesse que ir, deixava o carro na garagem e ia de ônibus, que tinha medo que ia ser roubado, medo que ia se perder, medo de tudo, né? Então esses eram a Patrícia e o Fábio quando conheceram a Herbalife, né? A gente já tinha formação superior na época, né? Mas isso não nos tornava diferentes, né? Ainda continuava sendo os bichos do mato. Eu de formação sou assistente social, o Fábio professor de educação física, e na verdade tudo começou comigo, porque eu sempre morando lá no interior, mas sempre com muitos sonhos, né? E aí fui buscar a formação superior e tudo, porque a gente sempre ouviu dizer que se quisesse ter uma vida melhor, tinha que fazer diferente dos nossos pais, tinha que sair de casa, tinha que estudar, tinha que buscar alguma formação para poder ganhar melhor, para ter uma vida melhor e realizar sonhos, né? E aí, como essa foi a receita que nos passaram, a gente foi fazer, né? Então, desde muito cedo eu tive que trabalhar para poder pagar os estudos, né? Porque meus pais davam todo o suporte de casa, de comida, enfim, nunca tive que ajudar nesse sentido em casa, mas o restante, se eu quisesse, eu tinha que me virar, né? Então, foi assim que a gente começou a vida. O Fábio também não era muito diferente disso. E aí a gente buscamos as formações e eu comecei a trabalhar, então, como assistente social na prefeitura de Itabaí. Nessa época, a gente era os 2 funcionários públicos concursados, né? O que é o sonho de muita gente no Brasil, porque depois que tu é concursado, tem estabilidade. E aí não é mais demitido e pode ficar lá pro resto da vida, né? Então, muita gente sonha com isso. Só que eu sou uma pessoa que nunca fui de me acomodar. E eu estava vivendo uma situação que estava me incomodando muito, assim, ter buscado tudo isso, ter passado todo o sacrifício que passei por uma formação, ter feito concurso, sido aprovado e, de repente, tá sofrendo perseguição política,
Porque município pequeno é assim, né? 4.000 habitantes. Então, o prefeito sabe quantos votos ele fez e ele sabe exatamente quem votou nele ou não, né? E eu, no caso, não tinha votado. Então, ele começou a me perseguir, né? E aí, isso aí ficou muito... Me deixou numa situação, assim, onde eu estava muito chateada, muito estressada. Não tinha passado anos na faculdade para isso. Não conseguia fazer meu trabalho, e aí foi nessa situação que eu nem posso dizer que eu estava buscando alguma coisa. Acho que estava buscando sim, mas internamente, né? E aí surgiu o anúncio e a gente decidiu ver de que se tratava, né? Na época, então, quem fez contato comigo foi o Jorge. Nós somos segunda linha da Genoveva e do Matusa. Graças a Deus caímos nesse grupo maravilhoso, né? Que a gente tem muito orgulho de fazer parte. E aí ele nos convidou, então, para ir participar de um evento em Porto Alegre. E aí, como eu falei, começou a primeira dificuldade. Mas acabamos indo. Tive que convencer o marido, porque ele não queria ir para o evento, né? Queria jogar futebol. Mas como ele sabia que realmente eu estava muito, muito estressada lá na prefeitura e querendo uma mudança, ele acabou indo comigo. Essa foto a gente tirou com o Jorge e a Marlene 6 meses depois que a gente já estava na Herbalife, no nosso primeiro evento nacional, que foi uma escola de equipes mundiais em São Paulo. Santos, na verdade. Então, a gente nem conhecia os nossos patrocinadores. A gente começou sozinho, numa época que pouco se usava telefone, não tinha WhatsApp, né? Eram algumas chamadas pelo Skype, de manhã cedo lá na prefeitura, porque eu ia mais cedo para a prefeitura para poder fazer isso, porque em casa a gente não tinha computador nem internet, né? Então, a prova de que realmente para tudo a gente dá o jeito, quando a gente está determinado e quer uma mudança. Aí lá no STS a gente viu, acho que aqui todo mundo já deve ter participado de um STS, nem que seja online, né? E aí as pessoas falam lá dos produtos, né? Falam do negócio. A grande diferença é que hoje a maioria das pessoas que chega na Herbalife já usa os produtos, já consome, já é cliente. E nós nem sabia direito o que era Herbalife. O Jorge não me explicou muita coisa. Ele só falou que tinha tudo a ver com a profissão do Fábio, que era dentro dessa área do bem-estar, que era uma grande tendência, e que a gente precisava ir no evento para conhecer melhor. E foi assim que a gente foi lá para o evento, sem saber nada do que se tratava. Exatamente porque eu nunca tinha ouvido falar de Herbalife. E aí chegamos lá, começamos a ver sobre os produtos, já me encantei com os resultados das pessoas. Eu disse, Fábio, não sei se o negócio, mas eu vou querer esses produtos aí, porque eu gostei muito dos resultados, as pessoas têm uma aparência linda, energia, disposição, todas felizes, né? E eu quero esses produtos para mim. Só que quando veio a parte do plano de marketing, a gente se encantou mais ainda, né? A gente se encantou mesmo pela parte do negócio, porque eu sempre tive vontade, na verdade, de ter um negócio próprio, o Fábio também. Mas a gente não tinha muita condição e nem sabia muito bem o que fazer, né? Porque, na verdade, no mercado tradicional, a gente não é ensinado isso. A gente é ensinado o que eu falei antes. Faz uma faculdade, vai, procura um bom emprego e pronto, né? Então, eu me encantei com essa possibilidade de, com investimento baixo, poder ter um meu negócio próprio, um negócio totalmente ilimitado, né? Onde a gente poderia atingir o que a gente quisesse. Então, logo no primeiro STS, a gente já tomou a decisão de que a gente seria supervisor para poder ter melhores rendimentos, né? E porque a gente tinha pouco tempo, né? Na verdade, a gente ia ter que fazer Herbalife em paralelo, porque a gente ainda não podia largar os nossos empregos. Embora naquele momento eu já tivesse vontade de largar a prefeitura e trabalhar só com Herbalife, mas eu não podia ainda. Então, mas saí de lá com essa decisão, de que Herbalife seria o nosso negócio e que eu ia fazer de tudo para construir o mais rápido possível, pelo menos o equivalente ao meu salário para poder largar a prefeitura. Então, essa foi a visão e a decisão que a gente teve no nosso primeiro evento da Herbalife. E aí saímos de lá e tudo começou, né? Começamos a usar os produtos. Então, essa aí era eu antes da Herbalife, 27 anos de idade. Nunca tive problema com sobrepeso, mas nessa foto eu usava uma calça 42, né? Uma calça 40, para ver como é tão importante a nossa composição corporal, né? Eu não tinha sobrepeso, mas eu tinha excesso de gordura, principalmente localizada. Então, usava uma calça 42, em 15 dias apenas eu já reduzi 3 quilos em 15 dias. Mudei completamente meu manequim já para 38
E aí, nesse momento, já começamos a chamar a atenção do círculo de influências, né? Porque as pessoas já começaram a perguntar o que a gente estava fazendo. Andava para baixo e para cima, de bottom no peito, uma garrafa de chá, né? E aí, lá na prefeitura mesmo, já começamos a fazer os primeiros clientes. Então, desde o início, a gente sempre foi muito focado na questão do use, vista e fale. A gente ouviu muito sobre isso no primeiro STS, né? Então, a gente entendeu que, embora a gente tivesse chegado na Herbalife sem conhecer nada dos produtos e da empresa, a gente precisava ser produto do produto. A gente precisava conquistar um resultado o mais rápido possível para chamar a atenção das pessoas ao nosso redor. Então, vieram as 2 gestações. Essa foto é minha foto de 8º mês. Então, eu usei os produtos durante as 2 gestações, passei super bem. Aqui é a segunda. Nunca tive nenhum problema, assim, nem precisei usar suplemento durante a gestação, que normalmente gestantes usam, né? Sempre super, super bem, amamentei os 2 também, o Henrique 2 anos e 7 meses, a Sofia 2 anos e 4, sempre usando os produtos, né? E às vezes as pessoas vêm e perguntam, mas gestante pode usar? Mas criança pode usar, né? E aí eu digo, não só pode como deve, né? Porque tudo que a gente precisa numa fase de gestação é estar super bem nutrida, é exatamente isso que a Herbalife nos dá. Então, essa sou eu. Aqui eu coloquei uma fotinho do lado da outra para vocês verem, né? Que se a gente usar o combustível certo, os anos podem nos fazer muito bem, né? Então, aqui sou eu com 27 anos quando conheci a Herbalife e hoje com 42 anos. Então, mudei completamente meu corpo, minha forma física, minha energia, minha disposição, muita questão com baixa imunidade, rinite, sinusite, amidalite, sempre tomando antibiótico. Então, hoje, graças a Deus, nunca mais precisei tomar antibiótico, estou sempre bem. Aqui está o Fábio. Vou contar o teu resultado, Fábio? Então, aí era um professor muito estressado, né? Adorava o que fazia, mas ganhando pouco, e a gente vai vendo reconhecimento zero. No final do ano era uma champanhe cidra, se ganhasse da diretora, né? Então, pouco reconhecimento. Mas isso foi causando, tinha sérios problemas de azia, começava a azia pelo bolso, né? Ganhando pouquinho. Imagina, eu tinha uma prestação de um carro de R$ 600, então se eu ganhasse R$ 1.000, então eu ajudava, né? Mas e os maus hábitos alimentares? Então eu sempre digo, tem gente que toma os produtos para ficar bonito. Eu já nasci bonito, né? Então, fazer o quê? Vamos melhorar a barriga. Mas assim, usando a nutrição a longo prazo, eu fui melhorando meus problemas de azia, cansaço, né? Melhorando, foi tudo melhorando. E nos primeiros 40 dias, eliminei 7 quilos. E o bacana, com a gente aprendeu a comer de tudo que a gente né? A gente se alimentar e tudo, mas eu controlo o meu peso. Um dos fatores importantes que as pessoas sempre nos falam, nossa, vocês sempre estão bem. Qual é a receita, né? Porque a gente sempre trabalha assim, quando a gente com o cliente, né? A Patrícia vai falar lá na frente. Eu prefiro que a pessoa dá um não para mim que sim para outro. Isso é o lema. Mas pessoas que te dão um ainda não e hoje consomem os produtos. Por quê? Vê na gente sempre que a gente sempre está se cuidando e um resultado bom dos produtos, né? Estamos aí, controlando o peso, né? Bom, e aí, daqui para frente tudo já é história, né? A gente sempre foi muito focado na questão de estar nos treinamentos, de aprender, de se melhorar. Sempre seguiu muitos líderes, né? A gente se conectou ao sistema aqui do Sul, né? Então, a gente tem muita admiração também pelos presidentes daqui, pelo chairman do Brasil, Pedro Cardoso, que aqui no Rio Grande do Sul, praticamente, acho que 90% do negócio é abaixo dele, né? Mas sempre conectado também aos nossos líderes, aí de cima, né? Lá de Vitória, de longe, né? Mas desde que a gente teve a oportunidade de conhecer eles, a gente sempre ficou conectado, sempre buscando ajuda, informação. Essa foto ali é muito importante para nós, né? A gente teve a oportunidade de, numa ocasião, ter sido um dos tops do Brasil também, há uns anos atrás, e a gente teve tomando café da manhã com o Michael Johnson, então já estivemos do ladinho lá do nosso CEO, né? Que acabou de sair da empresa.
E aqui, então, os treinamentos. Eu coloquei aqui só os últimos, né? Porque nesses 15 anos realmente foram muitos. A gente participa de tudo, desde os treinamentos locais, regionais, nacionais, tudo que a gente pode estar participando, a gente participa, né? Desde lá, como o Marco falou, a gente vem sempre fazendo volumes altos, a gente nunca deixou de ser ativo, desde que a gente se tornou supervisor, a gente sempre buscou fazer o mínimo de 2.500 pontos, porque a gente entendeu que é aí que começava realmente o plano de marketing, né? Que para quando a gente tivesse uma equipe de supervisores para poder receber royalties, a gente precisava ser ativo, né? Então a gente começou sempre focado nisso. Já ganhamos muitas coisas maravilhosas da Herbalife, vários jantares de gala. A gente já participou de muitos, aqui coloquei só os 2 últimos, né? Nos eventos, sempre se qualificando para os melhores jantares, para as melhores colocações. As férias são outras coisas que desde o primeiro evento já me chamam muita atenção, a gente sempre trabalhou muito focado. Se eu já posso dar uma dica agora de saída, estejam focados nas promoções da Herbalife, porque elas servem para a gente crescer dentro do negócio e, ao mesmo tempo, a gente pode aproveitar, né? Porque a gente nunca tinha viajado antes da Herbalife, nunca tinha saído do Rio Grande do Sul, e aqui eu coloquei algumas viagens que a gente fez, né? Navios cruzeiros, a gente fez 9 pela costa brasileira, 1 pela costa uruguaia. Os nossos filhos são extremamente apaixonados pela Herbalife, em função de terem esse contato com as pessoas da Herbalife, de poder estar nas férias junto com a gente, poder estar vivendo desde tão pequenos o que a Herbalife nos proporciona, né? E eu sempre penso assim, se a Herbalife lançou, pode ser para mim, sim. Se pode ser para mais alguém, pode ser para mim. E eu só tenho que batalhar por isso. A questão é que se a gente não conseguir qualificar, com certeza o nosso negócio vai ter crescido. Aqui alguns reconhecimentos que a gente já teve, né? Saímos 2 vezes no catálogo da Herbalife. Essa aqui foi a última, ano passado, em outubro, porque a gente ficou entre os tops volumes do Brasil. Então, a gente teve nossa história publicada no catálogo ano passado, novamente. Aqui em novembro, qualificamos a 1 milhão de pontos, ali eu coloquei. Então, desde que a gente se tornou supervisor, nossa média mensal são 5.618 pontos. Aqui algumas conquistas, né? Então, quando a gente casou, aquela ali foi a casa que a gente pôde comprar. Muito feinha, né? Mas aí a gente deu uma reformada. Então, quando a Lúcia e o Newton tiveram lá, ela já estava mais bonitinha, já estava assim amarelinha, né? O carro que o Fábio falou, com as muitas prestações, mas a gente fez questão de logo adesivar para poder fazer propaganda da Herbalife. Lá no Tabaí a gente não queria ser o agente secreto, né? Era o agente conhecido. Eu botei uma cidade de 4.000 habitantes, né? Tudo distante, assim, mas ó, eles ficavam perguntando o que é aquilo, né? Então, para chamar bem a atenção. Então, mudamos para uma cidade um pouco maior, depois que a gente largou os nossos trabalhos e ficamos só com a Herbalife. Hoje a gente mora em Montenegro, uma cidade de 60.000 habitantes. Aqui construímos a nossa casa, trocamos os carros, enfim, tudo isso foi possível através da Herbalife. E aqui é a nossa próxima meta, né? Então, a gente sempre está de olho no próximo nível da Herbalife, né? Para que a gente esteja sempre buscando esse crescimento e, para isso, buscando ajudar mais pessoas, né? Que é o tema que eu vou falar aqui. Então, deixa eu tirar a projeção aqui, porque... Peraí, como tira? Acho que eu não sei tirar. Aqui, stop. Porque, na verdade, eu não fiz nenhuma tela, que a gente vai só bater um papo, né? Conversar um pouquinho mais com vocês. Então, como eu já coloquei muito aí durante a história, realmente para nós o que é mais importante é a questão do use, vista e fale. Não importa como a gente vai fazer, né? O importante é que a gente esteja sempre focado em levar a mensagem da Herbalife, a missão da Herbalife adiante, que é a missão de estar mudando vidas todos os dias, né? Através dos produtos e através dos negócios. E isso é uma coisa que eu considero assim muito importante, a questão de realmente ser apaixonado pelos produtos e de sempre estar focado no resultado, porque embora os anos estejam passando, a gente sempre pode se melhorar. Cada vez a gente pode se melhorar, pode ter saúde, pode ter bem-estar, e os produtos eles nos proporcionam isso. Então a gente tem que mostrar esse bem-estar para as pessoas. E muito mais ainda agora, porque na época que a gente começou, a gente fazia tudo meio escondidinho, né? As pessoas próximas viam o que a gente estava fazendo, mas era tudo mais escondidinho. Hoje, com as mídias sociais, que acredito que a maioria aqui já faz alguma coisa
através das mídias sociais e outros 100% através das mídias, as pessoas, elas estão nos vendo todos os dias, né? Elas ficam nos observando, vendo a nossa evolução, vendo o nosso crescimento, como que a Patrícia se alimenta, como que o Fábio se alimenta. Elas ficam olhando, né? E quanto mais seguidores a gente vai ganhando, mais olhado a gente é. Então, a gente tem que estar mostrando esse diferencial sempre para as pessoas. Aí começa a questão de trabalhar com o cliente, né? E também de trabalhar com os consultores, porque, na verdade, as pessoas não querem um produto, elas querem um resultado. Então, é aquilo que a gente está mostrando. E outra coisa também, meu tema aqui hoje é sobre acompanhamento e como converter as pessoas a consultores, né? Então, eu acho que se eu tenho um bom resultado, eu tenho muito mais autoridade no acompanhamento. E outra coisa, quando a gente começou com a Herbalife lá atrás, era assim, toma 2 shakes por dia e 2 litros de chá e põe todos os tabletes para dentro que tu vai ter muito resultado. Era mais ou menos isso que passavam para a gente, era mais ou menos isso que a gente passava para os clientes, né? Só que através do uso dos produtos e através de tentar se melhorar todos os dias e junto com o pessoal, a gente foi aprendendo que a gente precisa melhorar os hábitos também. E se eu faço isso comigo, o meu acompanhamento ele fica muito mais fácil. Porque é muito mais fácil eu ensinar para as pessoas no dia a dia aquilo que eu faço do que eu ter que estudar e passar para as pessoas algo que seria o ideal, mas que eu não faço. Então, eu acho que além da autoridade, a questão do conhecimento também vem através, porque a gente é coach de bem-estar, mas a maioria de nós aqui, eu acho que eu conheço, que eu acho que só a Alessandra tem mesmo formação de coach, a gente não fez um curso de coach, a gente é coach de experiência, vamos dizer assim. Tipo, a gente leva para as pessoas aquilo que a gente faz com nós e que para nós dá certo e que para os clientes começa a dar certo. Então, isso é o acompanhamento. Eu ajudar o meu cliente todos os dias a se melhorar os hábitos dele, mostrar o que a Herbalife pode fazer por ele. E desse jeito é que eu fidelizo os clientes. Porque se a pessoa vem para mim buscando um resultado, eu tenho que ajudar ela a atingir esse resultado, mas principalmente eu tenho que mostrar para ela que a Herbalife é comida e que ela pode sim comer Herbalife para o resto da vida. Porque se eu falar para ela só muito em perda de peso, em perda de peso, perda de peso, que a maioria das pessoas chega para nós por perda de peso, o que vai acontecer? No momento que ela atingir o resultado dela, ela vai entender que ela pode parar de usar os produtos, que a Herbalife é um produto para perder peso. Então, não é essa a mensagem que a gente passa no acompanhamento. A mensagem que a gente passa no acompanhamento é que a gente, sim, já usa Herbalife há 15 anos e que a gente já tem muitos clientes que usam Herbalife há muitos anos e que por que não usar para sempre? Às vezes a pessoa vem com essa pergunta, inclusive, eu preciso usar para sempre? E aí a gente trabalha esse conceito com o cliente. Tá? Eu acho super importante a questão do conceito, de passar o conceito no acompanhamento da nutrição, de usar para sempre, de cuidar dos hábitos para a pessoa poder ter o resultado. Então, quando a gente entrou na Herbalife, a gente recebeu um manual lá dentro do kit cadastro que dizia que a gente precisava entrar em contato com a pessoa no primeiro dia, no terceiro dia, no sétimo dia, no 15º dia, que a gente precisava fazer as visitas presenciais, fazer as medidas, o peso, enfim, tudo isso, né? E é assim que a gente sempre fez o nosso acompanhamento desde o início, cuidando dos clientes para que eles tivessem resultado, nos indicassem outras pessoas, e esse contato é fundamental, porque a gente precisa, no acompanhamento, resolver todos os problemas que a pessoa tem. E hoje, a gente trabalha um acompanhamento muito mais à distância, vamos dizer, porque quando os nossos clientes eram todos próximos de nós, a gente fazia esse trabalho realmente das visitas, depois veio o espaço Vida Saudável, a gente trabalha com espaço também. Então, dentro do espaço, é ainda mais fácil o acompanhamento, né? A gente brinca que a pessoa está sentada ali na nossa frente, botando o produto para dentro, então a gente vê que ela realmente está tomando os produtos e a gente fica com a pessoa todos os dias. Então, eu brinco que a gente faz acompanhamento no espaço em doses homeopáticas. A gente não precisa falar tudo de uma vez só, a gente vai cuidando do cliente cada dia um pouquinho, conversando com ele cada dia um pouquinho, ensinando cada dia um pouquinho. E é mais fácil. Mas o acompanhamento à distância, e principalmente hoje que a gente tem feito os clientes à distância, e muitos clientes nossos, desde que começou a pandemia,
a gente fez vários clientes novos e a maioria deles eu não conheço eles pessoalmente. Eu nunca vi os clientes, né? A gente vê só pelas redes sociais, porque hoje a gente está com clientes em outras regiões do Brasil, vários clientes fora do estado do Rio Grande do Sul, e aí todo o contato é pela rede social. Acredito que outras pessoas aqui estão se identificando com isso também, e aí a gente está fazendo esse acompanhamento à distância. E aí, será que é suficiente eu ligar para ele no primeiro, no terceiro e no sétimo dia? Eu acho que não. O acompanhamento que a gente tem feito hoje é um acompanhamento diário. A gente tem tentado se aproximar das pessoas distantes, porque eu acho que quanto mais eu me aproximo do cliente, quanto mais relacionamento eu tenho com ele, mais fácil é de eu conseguir que ele confie em mim e que ele siga as coisas que eu estou falando para ele. Então, a gente tem feito um trabalho, principalmente na primeira semana, a gente fala com os clientes todos os dias, tá? E assim, não é através de lista de transmissão. Eu uso a lista de transmissão também. Estou usando os grupos, o grupo que a gente criou com a Veva, do Vida Saudável, que é para a continuidade do cliente, né? Como a gente trabalha muito com o Detox 5 dias, então depois a gente coloca ele nesse grupo, tá? Estou usando também o grupo do Face, o Level 10, tá? E a gente coloca os clientes em todos esses grupos, incentiva que eles participem. Tem a lista de transmissão, onde a gente manda dicas, onde a gente manda promoções, tem a lista separada, quem é cliente premium e quem não é cliente premium. Mas o acompanhamento mesmo, ele é 1 a 1, porque cada cliente tem uma particularidade, né? E na lista de transmissão eu não consigo atender essa particularidade. Então a gente tem a ficha, tá? Para os clientes mais à distância, eu estou usando o formulário, aquele que a gente envia online, a pessoa preenche, né? Mas a gente também fez uma ficha comum, mesma ficha que a gente usa assim no presencial, né? Onde tem as perguntas ali, nome, peso, qual que é o seu objetivo, tudo isso a gente usa também, continuo usando essa ficha com as pessoas mais próximas aqui. Qual é a diferença? Antigamente eu media e pesava elas, hoje eu peço para elas se medirem e elas se pesarem. Inclusive, já estou fazendo isso com as pessoas próximas aqui também, mesmo que eu entregue os produtos, eu não estou fazendo avaliação, não estou fazendo medidas, não estou fazendo peso, a gente está fazendo assim com todos os clientes. Eles são responsáveis por se pesar, por se medir, né? E tá nos dando esse feedback de, semanalmente se mede, se pesa. Tem uns que me mandam foto da balança todo dia. Então, eu disse para o Fábio, é impressionante, né? Como realmente essa questão do acompanhamento, ela é fundamental. Porque agora, durante a pandemia, os clientes não só mandam fotos nos grupos que eles estão participando, como diariamente meu telefone está sempre, cada vez que eu pego, está lotado de foto de cliente. Os clientes mandando foto para a gente do que eles estão fazendo no dia a dia deles, perguntando o que come no lanche, perguntando, porque a gente está cada vez mais próximo deles e cada vez mais dando esse suporte. E aí, isso também facilita muito a segunda fase, que é a questão das indicações. Porque uma das melhores coisas que tem é quando o cliente nos indica outros clientes, não é? Porque o cliente que indica algum amigo, normalmente, em 95% dos casos, tem alguns clientes que não gostam de falar, né? Eles indicam os amigos sem falar nada. Mas a maioria indica que já falou, já contou o resultado, já disse o que está usando. E aí é uma venda certa. Porque a pessoa já vem para a gente e já diz, eu quero o que o meu amigo tá usando, né? Eu quero o que meu amigo tá usando. E aí já fecha a venda ali na hora. Outra coisa que a gente tem trabalhado muito forte também, como a Lu falou esses dias, as pessoas mais próximas aqui, a gente procura sim fazer uma venda fechada primeiro, sem fazer o cliente premium, né? Porque se a pessoa está próxima de nós aqui, a gente pode, né? Pode chamar ela, mesmo que ela venha, o contato venha pelas mídias, porque eu, principalmente, desde o dia 20 de março, eu estou dentro de casa com os meus filhos, né? Eles estão sem escola e quem tem filhos precisa dar esse suporte. O Fábio tem atendido no espaço, mas o movimento do espaço caiu muito aqui na nossa região, porque a gente teve um mês fechado,
só fazendo algumas entregas, e agora já fazem 15 dias que está tudo fechado de novo. Como o nosso principal foco do espaço são as pessoas do comércio, se o comércio não está funcionando, as pessoas não estão ali, né? Aqui a nossa cidade tem uma característica de que o centro não tem quase nada de moradias, né? As pessoas moram mais distante, então aqui para o espaço a gente não está tendo muito movimento. Embora o Fábio esteja indo para lá todos os dias para fazer atendimento, para entregar produtos, para fazer algumas entregas de produtos preparados, Slim Day, enfim, que a gente trabalha com tudo, mas o espaço ele realmente está muito devagar nesse momento aqui para nós. E eu tô desde o dia 20 de março, então, dentro de casa, fazendo todos os contatos online, todas as vendas online. Mas se a pessoa veio pelo online, ela é minha vizinha aqui, eu posso entregar os produtos na casa dela, né? Ou posso combinar que ela vá até o espaço para retirar os produtos. Então, a gente faz a primeira venda fechada e depois, na segunda venda, a gente já promove para a pessoa o cliente premium. Porque, na verdade, o cliente premium é uma possibilidade da gente ter muito mais cliente, poder atender muito mais gente, né? Porque se a pessoa entra no automático de ela mesma comprar os produtos sozinha, me libera muito mais tempo para eu poder estar atendendo outros clientes. E essa é a ideia, na verdade. Eu fico pensando todos os clientes que a gente já fez nesses anos todos. Se a gente tivesse tido a possibilidade de ter eles como cliente premium, e de ter eles comprando diretamente na Herbalife, tivesse educado eles dessa forma. Imagina o que seria hoje, né? O que seria o nosso volume pessoal hoje. Mas isso chegou para nós há um ano só. Na verdade, a gente não estava trabalhando forte com isso antes da pandemia. A gente começou na pandemia, então a pandemia trouxe alguns benefícios para a gente, eu acredito, né? A gente, claro, se solidariza com a situação que a maioria das pessoas está vivendo, mas para nós a pandemia trouxe muitos benefícios, para nós da Herbalife. Eu acho que a gente acelerou mais ou menos o que a gente levaria uns 3 anos, eu acho, para fazer. A gente deu uma acelerada e a prova disso está aqui, né? Que a gente tem aqui pessoas de vários lugares, todos reunidos, e antes isso já estava à nossa disposição, mas a gente não fazia, né? Então, acho que a pandemia trouxe vários benefícios. E aí, o cliente premium, ele tem aquela vantagem de que se ele indicar outras pessoas, ele pode crescer o desconto dele. Então, uma coisa que a gente está procurando trabalhar muito forte com os clientes. Primeiro, que eles se apaixonem, realmente tenham os primeiros resultados o mais rápido possível. Fiquem ativos comprando, né? E a gente está vendo, assim, que a gente já tinha vários clientes premiums antes. Pessoas que já eram cadastradas, que a gente transformou. Tanto que hoje a gente tem 155 clientes premiums de primeira linha. E no nosso grupo todo tem 497 clientes. Então, são quase 500 clientes premiums. Mas eram muitas pessoas antigas que a gente trouxe de volta, com cadastro antigo, e a gente colocou para cliente premium. Então, não foram pessoas que foram educadas dentro da cultura do cliente premium. Então, elas são cliente premium, mas alguns, na verdade, são só um número lá na lista. E aos pouquinhos a gente está fazendo esse trabalho de educar todos eles, mas os novos a gente está educando eles nesse sentido desde o início, tá? E aí, como tem o benefício do cliente premium indicando outras pessoas, ele ter o desconto dele maior, a gente está fazendo muito forte esse trabalho. Estou usando a questão dos grupos, que a Alessandra ensinou aqui, tá? Mas se a pessoa não quer fazer o grupo, eu também não coloco isso como uma obrigação para indicar pessoas, né? A gente não tem problema, então, não quer fazer o grupo, me passa os nomes das suas amigas, mas eu explico para a pessoa o benefício que ela pode ter, que é de fazer a primeira compra dela com 14% ou com 23%, e na segunda compra já poder comprar com 32%, se ela me indicar pessoas suficientes para isso. Eu já tive clientes aqui, a gente já teve, que fizeram a primeira compra a 14% e a segunda a 32% já, fazendo esse trabalho de buscar as indicações abaixo. E por que a gente está trabalhando tão forte isso? Porque a nossa meta é, além de fazer volume alto, realmente chegar ao nosso próximo PIN. E eu estou enxergando nessa construção de clientes abaixo de clientes uma possibilidade muito grande de recrutamento, tá? Inclusive, os recrutamentos que a gente fez agora, durante a pandemia, a gente buscou essa linha de colocar clientes abaixo de clientes. Por quê? Se eu chego para a Amélia, que
está ali me olhando, estou vendo a Amélia aqui, não vou falar o nome dela. E digo, ó, Amélia, então agora tu já está com 32% de desconto e eu já tenho aqui 5, 6, 10 pessoas abaixo de ti. E eu mostro para a Amélia que no momento que ela transformar o cadastro dela para consultor, ela já vai ter essa carteira de clientes que eu já construí para ela, né? E eu vou ajudar ela a fazer esse mesmo trabalho que eu fiz com ela, de se tornar cliente, de conhecer o produto, de acompanhar, né? E fazer clientes abaixo de clientes e a partir disso fazer consultores. Então, a probabilidade de eu conseguir recrutar ela é muito maior do que antes, como a gente só fazia, porque tu te tornou cliente, porque tu gosta do produto e tal, teu círculo de influência está notando. Uma coisa é eu dizer isso. Outra coisa é ela ver que a partir das indicações dela eu já fiz 5 ou 10 clientes. Então, a gente está apostando no cliente premium não só como uma ferramenta de vendas, mas principalmente como uma ferramenta de recrutamento, de duplicação. Então, esse tem sido o nosso foco, tá? Nos últimos meses, agora, a gente começou esse trabalho mais focado pelas mídias a partir do dia 25 de abril, né? Então, no mês de maio, a gente fez 19 novos clientes premium. E agora, no mês de junho, a gente já fez 15 novos clientes. E 11 desses 15 ativaram, né? Sendo que, o que a gente vem percebendo? Através do trabalho do acompanhamento e das indicações. Com esses 11 novos que a gente fez agora no mês de junho, a gente teve praticamente 1.300 pontos, só dos novos, tá? Que no total foram 2.591 pontos de cliente premium, e dos novos foram 1.300, tá? Isso é positivo no sentido de que a gente está ativando muito bem esses novos, né? Claro que a gente vê que foi pouco dos outros, porque a gente tem muitos clientes premiums cadastrados, mas como eu falei, muitos deles não foram tão bem educados assim dentro da filosofia premium, que é o que a gente vem mudando, ensinando o cliente a entrar lá, olhar os produtos, promovendo novos produtos todos os dias, né? E aí o que aconteceu então no mês de maio, falando de recrutamento, a gente recrutou 3 novos consultores, tá? Uma era uma menina que estava querendo usar os produtos e estava sem condições, porque assim, ó, quando eu falo com as pessoas pelas redes sociais, uma coisa que eu faço muito, e o Fábio também faz isso, o Fábio trabalha mais com Face, eu trabalho mais com Instagram, faço alguma coisa no Face também, mas mais Instagram. O WhatsApp também, a gente tem muito contato dentro do WhatsApp. Então, a gente fica revendo, ao mesmo tempo que a gente está mandando os directs lá na mídia, no Insta e no Face, fazendo as publicações e cuidando das pessoas que estão curtindo para falar com essas pessoas, a gente procura todos os dias fazer um pouquinho dentro do WhatsApp também, porque a gente tem muitos contatos ali. Todos nós aqui que já temos mais tempo de Herbalife, a gente tem muito contato no WhatsApp. E a gente também não pode buscar só contato mais frio e deixar essas pessoas ali que já são um contato mais morno, né? Na semana passada mesmo, por esse trabalho do WhatsApp, eu mandei algumas mensagens, né? Falando do novo momento e tal. E uma menina que foi algumas vezes no espaço, mas que nem é minha cliente, de verdade mesmo, ela me indicou uma pessoa do círculo de influências dela, que eu fechei cliente prêmio com ele na sexta-feira, ele comprou quase 300 pontos para ele e para a mãe dele. Então, assim, essa coisa do WhatsApp. E aí, o que aconteceu? No mesmo momento que eu fechei a venda com ele, eu voltei para ela, porque eu já visualizo ela para negócio, mas ela não era minha cliente prêmio. Eu voltei nela e disse, ó, a pessoa que tu indicou, fechou, vai comprar os produtos e ele vai comprar quase 300 pontos. Daí expliquei, eu já tinha explicado para ela do cliente prêmio, mas ela não tinha dado muita atenção. Expliquei de novo, eu disse, já vai entrar direto com 23%. Ele precisa perder muito peso, já comprou produto para a mãe dele também. E provavelmente na segunda compra dele ele já vai para 32%. E tu vai junto com ele. Tu tens interesse em te cadastrar, te tornar uma cliente prêmio? Adivinha? Ela quis. E aí eu já estou falando com ela que ela pode me indicar mais pessoas, porque eu visualizo ela para o negócio, né? Mas eu podia simplesmente ter feito a venda lá para o amigo que ela me indicou, ter feito ele cliente premium, sem falar nada para ela, pois afinal ela não é minha cliente, né?
Ela só é uma pessoa que foi algumas vezes no espaço. Mas como a gente está muito focado nessa questão do recrutamento e de construir clientes abaixo de clientes, eu voltei para ela e falei com ela. Mas, enfim, os recrutamentos, então. Uma menina que ela queria usar os produtos e nunca tinha condições. Aí eu falei de negócio para ela. Isso é uma coisa que a gente faz. Procurar aproveitar os contatos. Porque às vezes a gente conversa com alguns consultores que eles estão mandando muito direct, estão fazendo muito contato, às vezes até mais do que a gente, mas não aproveitam os contatos. Eu acho que a gente tem que aproveitar, porque a gente trabalha com produto e trabalha com negócio. Então, assim, não quer dizer que porque eu mandei um direct para a pessoa sobre produto, eu não possa falar com ela sobre negócio. A gente tem feito isso direto. Se eu consigo fechar a venda, muito que bem. Se eu não consigo, lá vai um script de negócio. Quem você conhece que gostaria de trabalhar a partir de casa e ter uma renda de R$1.000 a R$3.000? Entendeu? Então, a gente tem procurado aproveitar. Eu já estou falando com a pessoa. Por que eu não vou falar isso com ela? Então, foi aí que a gente recrutou essa menina. Ela ainda não fez muita coisa, mas já estou passando os contatos para ela e tal. Né? Ela vem fazendo alguma coisinha, mas ainda não teve muito resultado. Acredito também porque não se envolveu tanto com a questão do produto. Usou meio que lá, meio que cá, e a gente sabe que quando a pessoa não tem esse envolvimento com o produto, é mais difícil que ela dê certo. Um segundo recrutamento foi um contato de academia que o Fábio já tinha, né? Um menino. E ele veio, assistiu o STS online, gostou, se cadastrou, mas disse que não tinha dinheiro para investir. Então, o que a gente fez? A gente focou em fazer apresentações online. Porque o que a gente fazia antigamente com os consultores? A gente fazia festa shake, a gente fazia lá 3, 4, 5 visitas com o consultor para ensinar ele a vender. A gente não está podendo fazer isso agora nesse momento. Mas a mesma coisa que eu fazia com ele no presencial, a gente pode fazer online. Então, a gente usa o Zoom ou usa a outra sala que o Marco passou aí, que é o, não sei dizer direito, o Airb, acho que é isso. Mas a gente usa porque a gente pode colocar até 4 pessoas nessa sala. E aí, o que aconteceu? No primeiro mês, a gente já fechou com ele os 500 pontos através de clientes que vieram da lista quente dele. A gente chamava as pessoas a 3 na sala, fazia as apresentações. Então, dentro do mês de maio mesmo, ele já fechou os 500 pontos. E a nossa projeção com ele era fechar a supervisão já desse jeito, né? Porém, no mês de julho, ele teve problemas lá com faculdade, trabalho, se enrolou no mês de junho e acabou parando por ali. Disse que vai retomar agora em julho. Mas o que aconteceu? As clientes dele continuam comprando. Por quê? Porque eu conheci essas clientes na apresentação. Eu fiz o acompanhamento dessas clientes junto com ele. Então, elas são minhas clientes, elas não são clientes dele. Então, independente dele estar focado ou não, as clientes são minhas. E assim, isso é outra coisa que eu acho fantástica do cliente premium. Quando a gente trabalha com um novo consultor ou cliente premium. Porque os clientes são todos meus. Se ele parar, se ele não quiser mais fazer, se eu estou cuidando desses clientes, estou fazendo acompanhamento junto com ele, esses clientes são todos meus. E antes acontecia muito também que a gente ia lá, fazia 5, 10 visitas com a pessoa. Se a pessoa meio que desistia, a gente meio que perdia todo o tempo. Todo o tempo investido, né? Então, isso é outra coisa que eu acho fantástica. E agora, nesse mês, teve mais 2 recrutamentos. Um foi de clientes, buscando clientes abaixo, né? E aí, eu perguntei quem você conhece que teria interesse da renda extra. O rapaz se interessou, tá? E cadastrou também. Vai fazer pedido agora pelo dia 10, mais ou menos. E o que aconteceu com a pessoa que me indicou ele? Porque nesse caso não foi a cliente que eu fiz os clientes abaixo. Foi uma terceira linha. Segunda linha já, que uma indicou uma. Dessa uma, eu já tirei mais 6 pessoas, tá? E aí, uma dessas 6 foi esse casal que se interessou pelo negócio, porque depois que a pessoa tá com os primeiros resultados, a gente tá mandando um scriptzinho assim para ela. Quem que você conhece da sua lista quente que poderia se interessar por ter um resultado como o seu e fazer uma renda extra de R$1.000 a R$3.000? Eu mando esse script para a pessoa, para o cliente, entendeu? E aí ele disse, como que funciona isso? Assistiu uma HUM online, gostou, se cadastrou. Aí eu voltei na de cima.
e contei a situação para ela. O que ela fez? Ela fechou faltavam uns pontinhos lá, acho que 20 pontos para ela fechar os 32. Ela comprou, fez o pedido, comprou, fechou, e agora vai mudar o cadastro dela também para consultor. Porque aconteceu esse negócio abaixo dela, entendeu? Então, por isso que a gente está apostando tanto nessa questão. E o outro recrutamento foi um cliente antigo nosso, que a gente já falou sobre negócio, já levou minha apresentação, tudo, mas nunca queria. Ele é militar, a esposa trabalhou já em várias áreas, agora está desempregada, só que ele nunca visualizava o negócio. Quando a gente mostrou para ele que eu, desde o dia 20 de março, estou em casa, fazendo trabalho só online, o Fábio está naquela horinha lá no espaço, mas fazendo trabalho online também. De dentro do espaço, nossos carros estão guardados na garagem. Olha que o Fábio rodava muito, 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 muito. Muito. A gente gastava mais ou menos R$1.000 de gasolina por mês. E hoje ele está rodando pouco, porque, claro, a gente continua atendendo alguns clientes ainda aqui na Redondeza, mas está rodando muito pouco. Está dentro do espaço, buscando os contatos do Face e do WhatsApp, que a gente já tinha, né? E eu em casa fazendo esse trabalho. E aí ele despertou, ele quis o negócio. Transformou o cadastro para consultor, comprou 500 pontos e na semana passada a gente já fez a primeira, isso foi no finalzinho da semana passada. A gente já fez a primeira apresentação e a gente já fez um casal de cliente prêmio, porque a visão dele é fazer cliente prêmio e plano de marketing, né? E a gente já fez, então, o primeiro casal já comprou 200 pontos abaixo deles. Então, ele já comprou 500, ele já está com 700. E hoje a gente vai sentar com os dois para explicar melhor sobre o protocolo para ela, porque ela vai fazer o trabalho do protocolo pelas mídias e ele vai fazer lista quente, casal, né? Então, hoje à tarde a gente vai sentar com eles no espaço para conversar mais sobre isso. Mas já está funcionando. Ele já me mandou uma mensagem super feliz no final de semana, no domingo, quando a gente tinha feito a apresentação na sexta, né? Quando o colega de trabalho fechou o cliente prêmio, meu primeiro cliente prêmio, 200 pontos e tal. Então, já entendeu o sistema, tá, gente? Então, basicamente, é isso que a gente vem fazendo. A gente está muito, muito positivo em relação a isso, acreditando muito nesse trabalho. No último mês, a gente fez quase 6.000 pontos, 5.932 pontos. Desses pontos, 2.400 foram compras nossas, porque mesmo com a pandemia, a gente faturou praticamente R$15.000 entre espaços e vendas fechadas agora no mês de junho. Mês de maio também, foi mais ou menos nessa faixa de R$15.000. Os nossos ganhos estão na casa de 12, 13 mil reais em junho. Em maio foi quase 13 mil, agora em junho provavelmente vai ser a mesma coisa, né? E a gente está super feliz e otimista com esse momento novo e é dessa forma que a gente vem trabalhando. Show de bola, Fábio, né? show, Paty. Então, uma coisa que eu queria comentar também, principalmente para os novinhos, né? Quem já é um pouco mais velhinho aí, né? Velhinho, eu digo, tem um pouquinho mais de tempo de Herbalife. A gente, vamos supor, se tu tem muito cliente, fica pesado acompanhar. Não, se tu tem a disciplina, se tu organiza os teus horários, não fica. E quando tu faz algo com paixão, entendeu? Algo que tu gosta, fica muito leve para fazer as coisas. E a gente sempre dá um acompanhamento de excelência, porque a gente trabalha com o protocolo detox, sim. A gente trabalha com desafio, sim. Mas, às vezes, o cliente, quando vai fazer... O novinho que está aqui na sala recebe uma pasta de apresentação online, onde tem programa A, B, C e D. Aí tu pergunta, fulano, qual que tu achou melhor para você? Eu tenho uma opinião para te dar. Melhor tal, né? Mas qual? E a pessoa, em nenhum desses casos, ela vai fazer. Então, a gente trabalha... eu descubro na apresentação... Se a pessoa não compra o programa, então ela sente algum cansaço ou muito ansiosa, começar com um produto. Eu, desde o início, a gente faz isso, acompanha. Se a pessoa comprar um desodorante Roll-On, eu chamo Suvacol, né? O sovaco, todo mundo tem sovaco, né? Então, quantos aí sabem, só se em outros nos países não tem. A gente acompanha. E você gostou? Tu viu que esse produto é bom?
porque eu uso tudo da Herbalife, né? Tu viu como esse produto é bom? E o produto, por exemplo, eu tenho clientes que compraram. Quem gostaria de ter 200 senhorinhas usando o cálcio da Herbalife, né? Um produto acompanhado, eu ligo, tu tá tomando teus tabletes, tu tá te cuidando, tu já notou, eu te falei que esse é um produto a longo prazo, benefício, e as pessoas começam a se sentir bem, né? Então, o acompanhamento de um produto converte em mais produtos depois pelo relacionamento e o acompanhamento com o cliente, né? Então, Incrível, Fábio. a gente faz trabalho assim também, né? Aqui, Acompanhar. Fábio, e se vocês puderem responder algumas perguntas para os Sim. VP mundiais e supervisores ativos na reunião que nós vamos fazer agora, daqui a 3 minutinhos, eu Sim. vou ficar muito grato. Acho que a Lúcia está coçando aí para fazer umas perguntas também, pelo jeito dela. E tem tudo. Só deixa eu falar uma coisa. Eu falei que foram 15 clientes premiums novos, mas a gente fez no total 33 novos clientes. Então, Por tem causa da vários rede, ali. né? Não, 33 novos clientes pessoais nossos. 15 já estão como premium e os outros Entendi. estão no forno para virar premium agora. Entendi. E quem não quiser virar prêmio e pagar preço cheio, pode continuar também. Tranquilamente, com certeza. Temos Então, tá casos bom. assim também. Temos casos que a gente oferece e a pessoa não quer. E a gente não obriga também, né? Parabéns aí pela sua história. Eu não sabia que você era 1 milhão de pontos. Esse clube é um clube reservado da Herbalife, um clube de 1 milhão de pontos pessoais. Aqui tem algumas pessoas qualificadas aqui desse clube. Que delícia te ver que você está ali vocês estão ali no clube de 1 milhão de pontos pessoais. Isso mostra consistência, né? O trabalho sério e consistente. E o acompanhamento tem tudo a ver com isso. Eu queria que todo mundo aí batesse palminha, gente. Foi maravilhoso. Eu anotei muita coisa. Eles estão